Parábolas de Jesus, o semeador. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte finalmente caiu em terra boa e produziu fruto, à razão de 100, 60 e 30 por 1. Quem tem ouvidos ouça. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É do momento quando surge a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá fruto produzindo a razão de 100, de 60 e de 30. Mateus 13, 4, 9 e 13, 9 e 23. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso e não havendo terra bastante, nasceu logo, porque não havia terra profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se e por não ter raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra parte finalmente caiu em terra boa e produziu fruto, que foi crescendo e aumentando, de modo que produziu 30, 60 e 100 por 1. E disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho onde a palavra foi semeada são aqueles que ouvem, mas logo vem Satanás e arrebata a palavra que nele foi semeada. Assim também as que foram semeadas em solo pedregoso são aqueles que, ao ouvirem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmos. São de momento, caso venha uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, imediatamente sucumbem. E outras são as que foram semeadas entre os espinhos. Estes são os que ouviram a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução da riqueza e as ambições de outras coisas os penetram, sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Mas há as que foram semeadas em terra boa. Estes escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto, uns 30, outros 60, outros 100. Marcos 4, 3, 9 e 4, 14, 20. O semeador saiu a semear sua semente. Ao semeá-la, uma parte da semente caiu ao longo do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no caminho dos espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, abafaram-na. Outra parte finalmente caiu em terra fértil, germinou e deu fruto ao centuplo. E dizendo isso, exclama: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são os que ouvem, mas depois vem o diabo e arrebata-lhes a palavra do coração, para que não creiam e sejam salvos. Os que estão sob a pedra são os que ouviram, acolheram a palavra com alegria, mas não têm raízes, pois creem apenas por um momento e na hora da tentação desistem. Aquilo que caiu nos espinhos são os que ouviram, mas que
caminhando sob o peso dos cuidados, da riqueza e dos prazeres da vida, ficam sufocados e não chegam à maturidade. O que está em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra com coração nobre e generoso, conservam-na, produzem fruto pela perseverança. Lucas 8, 5, 8 e 8, 11 e 15. O que Jesus quis dizer com estas parábolas? Qual o tema da parábola? O que se pode entender do ato de semear? O que representam os vários tipos de terrenos que recebem as sementes? Como aplicar o ensinamento dessa parábola em nossa reforma íntima? Pense